Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos nós aqui hoje, mais uma vez, reunidos para o estudo. A gente aqui não faz palestra, nós estudamos juntos. Então, vamos começar. A reencarnação na Bíblia, a lei da Bíblia, do Evangelho e lei de Deus. Vô, antes a gente estava estudando sobre filhos, pais e felicidade. Agora a gente mudou o assunto para reencarnação, que é bem diferente. Tem algum motivo? Tem. O motivo, nada acontece por acaso. Estava eu lá em casa, mexendo em alguns guardados, e achei estes papéis aqui. Datado de 18/8/2000, ou seja, exatamente 24 anos atrás. Estava eu, uma sexta-feira, podem consultar aí o Google, 18/8/2000, foi uma sexta-feira. Estava eu lá no cantinho, fazendo esse estudo, a reencarnação na Bíblia. Então, Ilvo, você tem que repetir isso lá, dia 18 de agosto, é domingo, dia de palestra, dia de estudo. Você pode repetir esse estudo. E aí eu liguei para o Joel, desta vez fui eu que liguei para ele, falei, Joel, tem alguém programado para o dia 18 de agosto? Isso aí tem uns 3 meses atrás, mais ou menos. O Joel falou, não, então falou, marca para mim. Esse dia eu quero estar lá na frente. Estamos nós aqui, hoje, recordando de uma maneira mais tecnológica, porque há 20 anos atrás era aqui no papel. Hoje nós estamos aqui no PowerPoint, tá? Tentando passar o que foi passado há 20 anos atrás. Alguns dos aqui presentes, não é, Maria? Estava presente nesse dia. Né, Joel? Estávamos nós, há 20 anos atrás, aqui juntos, estudando a reencarnação na Bíblia. Este é o motivo pelo qual estamos aqui hoje falando e mudando todo o nosso caminho de estudos, porque normalmente nós falamos sobre pais, falamos sobre filhos, falamos sobre felicidade, sentimentos, reflexões. Então hoje nós estamos dando uma mudança. E aí vamos lá, vamos recordar 20 anos atrás. Esse estudo foi tirado deste livro aqui, ó, Reencarnação, Lei da Bíblia, Lei do Evangelho e Lei de Deus, que é o que nós mostramos na nossa abertura. É esse livro aqui, do autor Sérgio Fernandes Aleixo. Quem nunca leu, recomendo, porque aqui nós só vamos trazer algumas passagens só. Ele é todo descritivo e mostra que a reencarnação já fazia parte estava na Bíblia escondidinha, mas estava lá. Vamos começar. Eu estava com esse estudo pronto, todo pronto. Aí recebi este vídeo aqui, do recém-desencarnado Silvio Santos. Vamos assistir, depois vocês vão concluir se ele está ou não dentro do nosso estudo de hoje. Vou guardar um minutinho aí que a tecnologia está essa vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo. Não reclame tanto. Não perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Mas não se dedique a acumular herança.
Deixe os cachorros mais por perto. Não fique guardando as taças. Use os talheres novos. Não economize aquele seu perfume predileto. Use-o para passear com você mesmo. Gaste o seu tênis predileto. Repita aquelas suas roupas prediletas. E daí? Se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque Preste simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é só uma oportunidade de aprendizado. Nós entendemos esse vídeo, aqui é só uma oportunidade de aprendizado. O que é isso aí, senão a nossa reencarnação? O que é isso aí, senão nós aproveitarmos esta oportunidade que Deus nos deu de nos melhorar? Então, quando eu recebi esse vídeo ontem, eu fiz questão de mexer na apresentação e colocá-lo, porque ele é reencarnação. Dito por uma pessoa conhecida talvez quase que no mundo inteiro. Então vamos lá. Considerações iniciais. Introdução. Lei de causa e efeito. Em 1687, Sir Isaac Newton, após 20 anos de estudos, publicou os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ele estabeleceu 3 leis fundamentais da mecânica. A terceira diz que a uma ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Ninguém aqui vai dar aula de física nem de matemática, mas quem estudou a física e a matemática conhece as 3 leis de Newton, né? E a terceira lei é a lei da ação e reação, que diz que a toda reação corresponde a uma mesma reação de intensidade igual de sentido contrário. É isso aqui, ó. Eu empurro a parede e recebo uma reação com a mesma força, só que em sentido contrário. Entendido? Esta terceira lei não se aplica somente a 2 corpos que exercem ações contrárias um sobre o outro do ponto de vista material. É, acima disso, uma perfeita expressão do processo que desenvolve a consciência mesma dos seres em suas relações multimilenares com o universo, o mundo e principalmente com seus semelhantes. Isto é a mecânica espiritual. Isto não é... Vamos analisar esse slide. Primeiro falando sobre Sir Isaac Newton, matemático, físico, que ganhou da rainha da Inglaterra esse título de Sir. Isso é alguma coisa que poucos têm no mundo. Devido à sua importância nas coisas que são feitas, a rainha determina que algumas pessoas tenham na frente do seu nome Sir, que dá a total importância da pessoa em um determinado assunto. E Isaac Newton fez 3 leis, e a terceira lei é uma lei que é muito mais do que a mecânica física. Ela é uma mecânica espiritual, porque ela fala sobre lei de causa e efeito. Causa, eu empurro, efeito, recebo uma reação. Então, isso é aplicável à mecânica espiritual. E nós deixamos ali, isto é mecânica espiritual. Isto não é olho por olho, dente por dente. Porque esse olho por olho, dente por dente dá um sentido enorme de vingança. Perfeito. O que o Marco Aurélio falou, perfeito. Lei de causa e efeito. Alguém aqui já me perguntou um dia se dente por olho,
dente por dente, olho por olho, era a mesma coisa que lei de retorno. Alguém aqui já me perguntou e nós já explicamos isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lei de causa e efeito, lei do retorno, isso é uma lei de Deus. Tudo, a reencarnação como um todo, está ligado a essa lei de causa e efeito, lei do retorno. A primeira é uma formulação prefeita para um código somente pelo Criador possível de ser aplicado. A segunda, pela ignorância da época, antes de Cristo, tornou-se civil, ao contrário do que Jesus, que vivenciava o amor contra o ódio, o bem contra o mal, a caridade contra o egoísmo. Mesmo antes de Cristo, os profetas já diziam: a justiça do justo ficará sobre ele mesmo e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, vamos lá. A primeira formulação, ou seja, lei de causa e efeito. Isso é uma lei de Deus, criada por Deus, irreversível. Irreversível. A segunda foi criada por Moisés, que é dente por dente, olho por olho, porque o povo da época era um povo ignorante, ignorante no sentido de ignorar, tá? Então, ele não podia, as coisas não podiam ser tratadas, ai de meu amor, ai bonzinho, ai que coisa. Quando veio Jesus, Jesus veio totalmente nesta contramão, dizendo: amor contra ódio, bem contra mal, caridade contra egoísmo. E mesmo antes de Jesus, os profetas já diziam: a justiça do justo ficará sobre ele mesmo, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, quem cometer injustiça, receberá injustiça. Quem cometer justiça, receberá justiça. Nós mesmos. Não é sobre ninguém, é sobre nós. Temos que ficar com isso na cabeça. Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Se tivermos que nos lamentar hoje, estamos nos lamentando pelos nossos próprios pecados, pelos nossos próprios erros. Entendemos isso? Estamos nos lamentando, nós não temos ninguém tem culpa pelos erros que eu cometo. Os erros são meus e eu vou responder por eles, nesta ou numa próxima. Para concluir tudo sobre lei de causa e efeito, Jesus disse: tudo que vós quereis que vós façam os homens, fazei também vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Não é isso que Jesus diz? Esta é a maior lei? Fazer aos outros aquilo que você quer que eu vos faça? Então, se eu quero paz aos outros, esta paz estará comigo. Se eu desejar mal a alguém, este mal cairá sobre mim mesmo. Então, esta é a lei e os profetas, esta lei imutável de causa e efeito de Jesus. A existência da lei de causa e efeito é, pois, um fato, consequência a mais absoluta responsabilidade individual, em que processo se afirmaria a distribuição desta justiça que, por amor e misericórdia, é exercida? Tudo que vós quereis que vos... A existência é um fato. Olha só, a lei de causa e efeito é um fato. Ela acontece independente da nossa vontade, independente da vontade de quem quer que seja. Ela é uma lei de Deus. E aí a gente faz a seguinte pergunta: em que processo se afirmaria a distribuição dessa justiça que, por amor e misericórdia, é exercida? Reencarnação. A resposta é única: reencarnação. A reencarnação
É o único método, único de se exercer esta justiça divina. Veja bem que não tem nada a ver com dente por dente, olho por olho. Ação de você fez, você mesmo vai ter que resgatar. Ninguém vai resgatar nada. Eu já levei muita bronca aqui da nossa mãe Geralda por esse negócio de querer resgatar. Faz comigo, que eu quero ver, não sei o que e tal. Já desafiei muito há 30 anos atrás, aí desafiava muito. Hoje já não acontece mais. Ninguém pode tirar o resgate daqueles nossos semelhantes. Ele cometeu o erro, ele vai ter que resgatar. E só a reencarnação explica isso. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas nem todos acreditam na reencarnação, né? Nem todos ainda acreditam em reencarnação. Vou perguntar de novo. Quem aqui acredita na reencarnação? Todo mundo errou. Todo mundo errou. Erramos de novo. Eu já perguntei isso, meu Deus. Já fiz essa brincadeira aqui. Nós temos certeza. A reencarnação é um fato. A reencarnação, nós não temos que acreditar, nós temos que ter certeza. Certeza da reencarnação. Passei essa brincadeira de novo, porque eu já caí nela, então eu vou passar adiante também. Vou me vingar de vocês, tá certo? Sim, porque todas as ideias novas no início são fortemente combatidas. Depois elas são ridicularizadas para finalmente serem aceitas como verdades. Exemplo, o movimento da Terra. Então, é isso. Se você comparar a reencarnação com o movimento da Terra, é a mesma coisa. Quando disseram que a Terra era redonda, o que aconteceu? As pessoas foram a pessoa foi ridicularizada. Mas pode ridicularizar, pode falar que é besteira, mas a Terra é redonda, é um fato. Isto é um fato, a Terra é redonda independente da nossa vontade. Ah, eu não acredito, problema seu. Se você não acredita, a Terra é redonda, isto é fato. Então, na reencarnação, é a mesma coisa. A reencarnação é um fato. Estão aí vários exemplos. Menino de 4, 5 anos fazendo operação cardíaca aí, simulando a operação cardíaca. Criança de 5 anos tocando sinfonias. Isso aí é uma prova que não tem desculpa. Uma doutrina que não acredita na reencarnação não tem como explicar isso. Não tem como. Então, para aqueles que não acreditam, reencarnação no mundo ocidental. Ainda uma ideia nova e todas as vezes que este assunto aparece, as pessoas menos esclarecidas assumem uma das duas posturas. Então, no povo oriental, Japão, China e tal, a reencarnação já é milenar. No povo ocidental, ainda não. Então, existem duas posturas que nós espíritas devemos tomar. Primeira, uma negação simples. Para negar, basta dizer, eu não creio. Isto é uma atividade muito cômoda. Olha só, é uma atividade muito cômoda. O que acontece? A reencarnação, alguém diz assim, eu não acredito. Simplesmente eu não acredito, isso aí eu nunca vi, eu não quero tomar conhecimento, eu não quero me meter nesse assunto e tal. Pessoas dizem assim, e o que nós espíritas devemos fazer perante isso? Nada. Não devemos fazer nada. Simplesmente deixar com que essa pessoa, tá certo, um dia desperte para a realidade. Não vamos discutir, não vamos brigar, não vamos tentar enfiar isso dentro da cabeça dela, porque ela já tem uma definição já pré-definida, já está definido dela. Eu não acredito e pronto, ponto final. Isso é uma primeira postura. Já a segunda, uma reação baseada na religião que professam, pois dizem que a sua religião nega a reencarnação.
A segunda já é mais, assim, Elaborado? elaborada, porque ela diz assim, olha, nada da minha religião fala sobre reencarnação. Por isso nós estamos aqui hoje, dizendo que muitos que pegam a Bíblia e tomam aquilo como uma verdade absoluta, nós estamos mostrando que não é uma verdade absoluta. Dentro da própria Bíblia está lá escondida várias menções sobre reencarnação que nós vamos ver mais adiante. Divaldo conta num dos seus vídeos que no ano de 563, numa reunião de bispos, existia lá a lei de reencarnação, existia reencarnação escrita. E que ele se apaixonou por uma meretriz. Esse imperador se apaixonou por uma meretriz. E na lei de reencarnação, dizia o quê? Causa e efeito. Olha, você hoje é uma meretriz, está como uma imperatriz. Você pode voltar de novo como uma meretriz. O que ela fez? Se aproveitando do poder do imperador, manda matar todas as meretrizes. Manda tirar da Bíblia a palavra reencarnação. E em 568, isso 5 anos depois, foi retirado a palavra reencarnação da Bíblia. Tá? Isso é uma historinha que Divaldo conta sempre. Então a religião nega a reencarnação. Elas têm como maior argumento a passagem bíblica que relata que nós só temos uma única vida. Isso, a passagem bíblica diz que nós temos uma única Bíblia. Quem acha que isso está certo, levanta o braço. Nós só temos uma vida. Nós temos uma única vida e diversas existências. Não é isso, nós temos uma única vida, está certo, é a nossa vida espiritual. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, tá? E Deus nos colocou na perna aqui um carimbo de perdoado. Esse carimbo de perdoado, se você vai reencarnar quantas vezes serem necessárias, todos os seus pecados estão perdoados e você pode voltar quantas vezes forem necessárias para que você resgate todos esses erros. Então nós só temos uma vida, que é a nossa vida espiritual, e essa vida é dividida em milênios de existência. Porque o nosso caminho está pré-determinado, porque Deus, quando nos criou, disse, você vai ser feliz. O tempo que eu demorar para ser feliz depende dos meus atos. Mas todos os seres criados por Deus serão felizes. Reencarnação nas Escrituras. Alguns dos profetas. Vamos lá. O que dizem alguns dos profetas. Vamos estudar agora lá dentro. O diálogo de Jesus com Nicodemos. Todos nós já escutamos já falar nisso aí. Vamos dar um pouquinho mais de detalhes. Havia entre os fariseus acreditavam na reencarnação, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus. O que acredita que os fariseus acreditavam na reencarnação, os saduceus não, lá da época de Jesus, fariseus, saduceus. Então, o Nicodemos era um dos principais, ele não era um qualquer, ele não era um fariseu qualquer. Então, ele era um dos maiores, um dos mais entendidos. Então, ele fez essa pergunta para Jesus, porque ele entendia como era a reencarnação. Desculpe, ele sabia da reencarnação, mas não sabia como explicar. Então, Jesus lhe respondeu. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Olha Jesus falando aí, se não nascer de novo. Aí olha o que Nicodemos falou. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Como o homem pode nascer de novo sendo velho? Será que ele vai entrar, para voltar a ser criança e entrar na barriga da mãe? Ele sabia da reencarnação, mas ele não entendia como isso se processava. Quando Jesus disse, não nascer de novo, como eu vou nascer de novo? Eu já nasci uma vez, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou ficar velho, eu vou entrar na barriga da minha mãe? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que nós colocamos D entre parênteses ali em negrito? Tem um motivo. Marco Aurélio, lê por favor agora, tira o da e o do e coloca o D, por favor. Ok. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de água e de Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não sei se vocês conseguiram captar a diferença. Te digo que se alguém não nascer de água e de Espírito. O que é nascer de água e de Espírito? Nascer da água que está dentro do ventre da mãe. E de Espírito, do Espírito que vai reencarnar. Quando se muda, em algumas traduções, está aquilo que está em preto, de água e de Espírito. É muito diferente da água e do Espírito. É muito diferente. A colocação do de, ao invés do da e do do, dá uma diferença total na interpretação disso. Vamos ver outras passagens. Deuteronômio 24:16. Olha lá. Nessa passagem bíblica lá, do Antigo Testamento, está lá. Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Ó, lei da ação e reação, sempre. Ninguém vai pagar pelos meus pecados. Eu não vou deixar isso como herança. Deus é infinitamente bom e justo. Ele não pode deixar acontecer filhos respondendo por erro dos próprios pais. Então, está lá. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Exemplo: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha só, isso aqui é bastante interessante, que diz assim, ó, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. O erro dos pais vai recair sobre os filhos na terceira e na quarta geração. Ninguém vai perguntar, por que não na primeira ou na segunda, só na terceira e na quarta? Por quê? Ninguém vai responder? Bom, dá para se confundir um pouco, mas é assim, não poderia ser nem na primeira, nem na segunda, porque segunda é os seus pais. A terceira é os seus avós. Não, a primeira é os seus pais. A primeira é seus pais, a segunda é seus avós. Já a terceira e a quarta é o seu bisavô e seu triavô. E o seu triavô. Entendemos isso? Olha só, ele tem a primeira geração dele, o pai dele. Tem a segunda geração dele, o avô.
O bisavô dele ele não conheceu. O trisavô, muito menos. Logo, pode ser ele mesmo voltando. Por isso vai cair, por isso o resgate que ele vai vir para resgatar o erro que ele mesmo cometeu há 3, 4 gerações atrás. Não entendemos isso? Entendemos isso? Entendemos isso, Ana? Isso foi uma briga terrível ali dentro. Ali dentro foi uma briga terrível. Mas nós entendemos isso. O que acontece? Olha só. Está aqui o Marco Aurélio hoje. Está aqui o Marco Aurélio, dentro dessa família. Família Bicalho Galvão. Tá? Está aqui o Marco Aurélio hoje. Ele conheceu o pai e conheceu o avô dele, mas o bisavô dele, ele não conheceu. Por que o bisavô dele não pode ser ele mesmo reencarnando nele? Por que o trisavô dele, que eu também não pode ser ele mesmo reencarnando agora? Dentro daquele mesmo ciclo familiar. Por isso está lá, na 3ª e na 4ª geração, porque a 1ª e a 2ª normalmente você conhece. Não dá tempo daquele espírito desencarnar e voltar de novo. Ele só vai voltar lá, sei lá quantos anos depois. Não sei, o meu avô, que seria trisavô dele, já morreu tem uns 60 anos já. Então pode ser ele mesmo voltando. Ele ser trisavô dele mesmo. Tudo isso para poder se redimir dos seus erros. Exatamente. Então, a gente tem aqui nessa passagem o perfeito entendimento que não é ele que está resgatando os erros de outros, ele está resgatando os erros dele mesmo cometidos em gerações anteriores. Ok? Ok? Conseguimos entender? Conseguimos? Aí. Que teriam bisnetos e trinetos a ver com os pecados de seus antepassados, se não fossem eles mesmos reencarnados em sua própria descendência. Está aí, está vendo aí? Onde é que estaria a justiça de Deus, se não fossem os mesmos espíritos reencarnando? Onde estaria a justiça de Deus? Os antigos delinquentes em novos corpos. É isso aí. Os antigos delinquentes agora estão em novos corpos, resgatando aquilo que foi feito há 3 gerações passadas. Ok? Temos vários corpos e um espírito só. Isso. Jeremias. O profeta Jeremias, dando combate à equívoca, né? A equívoca ideia do pecado original, asseverou que no futuro já não se diria que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, mas que de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Entendemos isso aí ou não entendemos nada? Vamos lá, vamos explicar. Estamos aqui para isso, por isso a gente estudou antes. Eu também não sabia não, vamos estudar. Nós estamos estudando, vamos lá. Profeta Jeremias, o profeta dando combate à equívoca ideia do pecado original. Quem é que fez comunhão aqui? Todo mundo fez comunhão. O que era o pecado original? Era o pecado de Adão e Eva quando comeram a maçã. Tá certo? Então, aí o que a igreja da época fez? O batismo, para se libertar do pecado original. Ok? Lembramos disso, quem fez comunhão? Não foi assim que foi ensinado? Foi assim que foi ensinado. Né? Então, Jeremias vai dizer, combatendo esse pecado, asseverou que no futuro não se diria mais, pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos embotarão. Comer uvas verdes é simbólico. O que ele está dizendo? Quem comia uvas verdes, o pecado original, os filhos teriam que resgatar, estragariam os dentes, embotariam. Então, os filhos resgatariam erros dos pais, Adão e Eva.
E aí, o que ele disse depois? De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Do próprio homem que comer, os dentes ficarão estragados. Ele é que vai ter que resgatar, e não os próprios filhos. A gente que vai responder pelos nossos próprios erros. Nós vamos resgatar os nossos próprios erros. Ninguém resgata. Ponham isso na cabeça. Ninguém resgata erros alheios. Tá? Os gêmeos de Rebeca. Isso é outra passagem da Bíblia, os gêmeos de Rebeca. Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Ela era estéril, e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas estranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que no ventre de Rebeca existiam 2 filhos, gêmeos. E o que nós estudamos hoje ali dentro sobre filhos gêmeos? Eles podem ser de mesma patamar espiritual, um pode ser num patamar acima do outro, ou os 2 podem ser de um patamar mais baixo. Então, esses gêmeos de Rebeca, eles já lutavam no ventre da mãe. Vamos ver por quê. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. E Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Então ela teve filhos gêmeos, tá certo? Esaú e Jacó. Só uma rápida passagem de Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos. Um gostava da lavoura, o outro gostava da casa. Quando o que chegou da lavoura viu fazendo uma sopa, disse assim: eu daria tudo para comer essa sopa. Aí o outro aproveitou e disse assim: então me dá a tua progeridade. O que é progeridade? Antigamente o filho mais velho era herdeiro da maioria das coisas. Então trocaram. E aí existia uma batalha. O relato traz, em linguagem simbólica, a incompatibilidade espiritual de 2 seres, e não uma luta corpórea. Entendemos isso? Eles eram inimigos no passado, em existências anteriores. Então, quando eles foram gerados gêmeos, mesmo na barriga da mãe, eles já brigavam. Eles já lutavam entre si. Desconsiderando a reencarnação, Deus teria criado 2 almas inimigas? Vimos de novo a bondade e a justiça de Deus? Se não fosse resgate de existência anteriores, a bondade divina ia para o buraco, porque ele tinha criado 2 almas naquele momento inimigas. Entendemos isso? Da bondade divina? Que Deus não tem filhos prediletos, Deus não vai criar ninguém. Ninguém foi criado um espírito, ninguém vai reencarnar para ser mal. Isso vai totalmente contra a bondade divina. Deus infinitamente justo e bom, Deus não tem filhos prediletos. O texto fala de uma rivalidade originada em existências anteriores. Ok? A prova de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nasci nu
e nu voltarei para lá. Na próxima reencarnação ele vai voltar nu. Tá? A versão da igreja grega é clara demais. Essa aqui da igreja grega é muito clara sobre isso de Jó, essa versão. Olha a diferença. Jó diz: quando o homem está morto, vive sempre, findando-se os dias da minha existência terrestre. Esperai, porque a ela voltarei novamente. Essa aí é muito clara, né? Esta é bastante clara. Findando-se dias da minha existência, esperai, porque a ela voltarei novamente. Ou seja, ele está aqui, desencarna, vai para o mundo espiritual e volta. A ela voltarei. O que constitui para a teologia um beco sem saída? O Espiritismo o explica sem dificuldade e de maneira racional, pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências. Lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. Quando nós falamos lá no mundo ocidental, né, nós vamos ver hoje aqui, né, falamos aqui, outras doutrinas não conseguem explicar isso. Quando o homem está morto, vive sempre. Vive sempre quem? Vive sempre em espírito. O espírito não morre. O que morre, é a carne, é a matéria. Então, esperar e eu vou tornar de novo a ter carne. Então, outra doutrina que não seja reencarnacionista não consegue explicar isso. Para nós, espírita, é facilmente explicado, porque ó, isso aí é reencarnação. Ponto. Facilmente explicável. Tornar a subir do Sheol. Daqui a pouco vai aparecer a explicação de que é Sheol. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. Espera aí. Olha lá, vamos ver esse primeiro parágrafo. Os que eram fartos se alugam por pão. Ou seja, aqueles que tinham muito nessa encarnação, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, na próxima vão se alugar por pão. Deixam de ter fome o que eram famintos. Aqueles que hoje estão passando necessidades, passam na prova e na próxima eles vão deixar de ter fome. Vão subir um degrau. Tá? Até a estéril teve 7 filhos. Aquela que não podia ter filhos, por algum motivo nesta encarnação, na outra teve 7 filhos. E aquela que tinha muitos filhos, talvez por falhar na missão de paz, enfraquece, fica estéril. Ação e reação, mas sempre no mesmo espírito. Sempre do mesmo espírito. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta, levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória. Então, nesse segundo parágrafo, assim, Deus, ele empobrece numa encarnação e enriquece na outra. Abate e também exalta e levanta o pó do pobre. Ou seja, aquele que é pobre, na outra não vai ser, porque cumpriu a missão. Então, por que isso? Porque nós teremos que herdar o trono da glória, para sentar entre os príncipes. O que é os príncipes? É sermos, que é nosso final. Nós somos criados para ser espíritos felizes, sentar ao lado do Senhor entre os príncipes, herdar esta glória. Para isso nós fomos criados. Sheol, para os hebreus, correspondia a uma região espiritual de sofrimento, para onde iam espíritos viciosos e materialistas. Podemos comparar o Sheol, falar sobre inferno, falar sobre umbral. Isso, para os hebreus, tinha o nome de Sheol, tá? Apenas didaticamente.
Ok? Ok? Trata das mudanças que o espírito experimenta durante a reencarnação. Tá? Uma hora está pobre, outra hora está rico, outra hora é estéril, outra hora tem 7 filhos. Isso são as diversas encarnações que nós vamos experimentando para a nossa evolução. Vemos incontestável referência à reencarnação. Tá? Todas essas passagens, não temos dúvidas sobre reencarnação. E isso tudo está na Bíblia. Nós não tiramos, nós não inventamos nada. Nada saiu da minha cabeça, está lá na Bíblia. A reencarnação no Novo Testamento. O cego de nascença. João. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? De novo, justiça de Deus. Foi ele ou os seus pais? Se fossem os seus pais, ele estava resgatando algo de errado que o pai dele fez. Então, Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Não foi ele que pecou nesta existência, porque ele já nasceu cego. Nem os pais dele. Ele hoje está fazendo nesta encarnação algo de errado que ele cometeu em uma existência anterior. Ok? Ok? Tá? Estamos captando todas essas passagens para que eles se manifestem as obras de Deus. Lei de causa e efeito. Ele está resgatando algo que ele mesmo cometeu em encarnações passadas. Importa que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, venha a noite, quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo, façamos as obras dele enquanto é dia, ou seja, esse dia ele está fazendo um paralelo nesta existência. Vamos cumprir já, agora, a partir deste momento, quem não está cumprindo, as leis de Deus. Para que, quando vier a noite, quando eu desencarnar, eu tenho que voltar para o dia para resgatar aqueles mesmos erros que eu estou cometendo. Tá? Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, o que Jesus fez? Jesus fez o que se diziam antigamente de um milagre. Ele curou o cego, passando terra no olho dele e mandando que ele lavasse o olho. Não tornes a pecar. Em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Betesda. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, vamos entender. Existia lá esse tanque, esse lago chamado de Betesda, descia um anjo, agitava a água, e o primeiro que entrasse da água se curava, seja qual for a doença que tinha. Tá? Era isso. Achava-se ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, estava lá o aleijado, e ele não tinha ninguém para levá-lo até a água. Quando agitava, ele aleijado até que ele chegasse, os outros todos já tinham entrado e tinham ficado bom. Essa é a história, né,
não tornes a pecar. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, e tomando o seu leito, começou a andar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha, vamos entender isso. Lei de causa e efeito. Jesus curou o aleijado. Se encontrou com ele no templo e disse: vá e não voltes a pecar para que não aconteça coisa pior. Ou seja, ele está bom. Aí ele vai e faz um monte de besteira. Sai totalmente das leis divinas. Quando voltar, pode voltar pior. Pode voltar pior. Então é isso aqui, ó, para que não suceda coisa pior, para que na próxima encarnação você não fique ainda pior. Nessa você só é aleijado, não andava. Pode ser que você venha aleijado, cego, surdo, uma porção de coisa muito pior, tá? Tá bom? Não tornes a pecar. Fica claro que a causa da paralisia, segundo o nosso mestre, era o pecado. Isto é, transgressão à lei divina, cometida no passado. Ok? Todo efeito tem uma causa. Se a causa não está nesta vida, certamente em uma causa remota. Podemos resgatar nesta ou numa próxima. A causa de nossos males está em nós mesmos. Perfeito essa frase para a gente levar daqui. Não reclame dos nossos males, porque os nossos males foram causados por nós mesmos. Nesta encarnação ou encarnações passadas. E o que fizermos nesta encarnação aqui vai servir para as próximas. Conclusão. A reencarnação não é, pois, uma opinião, um sistema como uma opinião política ou social, que se pode adotar ou recusar. É um fato ou não o é? Se é um fato, é inútil não ser do gosto de todo mundo. Tudo que se disser não o impedirá de ser um fato. Ou seja, acreditando ou não, a reencarnação é um fato. Isso ali, quando ele diz ali a opinião política ou social, por quê? Eu posso gostar de um político e você não gostar. Eu ter outra opinião. Eu gostar de usar azul, preto, vermelho e você não gostar. É alguma coisa social. Agora, quando a gente fala, e nós já falamos lá no começo, naquelas duas justificativas, quem não acredita, não acredita. Mas a reencarnação é um fato. Ela existe independente da nossa vontade. Ok? A bem da verdade, para nós os espíritas, o fato da reencarnação estar ou não na Bíblia não faz a menor diferença, porquanto a temos como uma lei divina natural e não como um fundamento bíblico teológico. Por que a gente está concluindo com isso? Porque nós poderíamos não estar estudando aqui. Mas por que nós estamos estudando a reencarnação na Bíblia? Para nós não faz a menor diferença, porque nós temos certeza da reencarnação. Ela é um fato. Mas esse fato pode não ser da opinião dos outros. Então, nós estamos dizendo, ó, é problema deles. É problema deles. Então, ela é uma lei de Deus, ligada à ação de causa e efeito. Tá? Então, nós concluímos com isso aí. E, para a conclusão final, nós queremos agradecer a Deus a reencarnação. E trouxemos algo aqui que nós vamos ler, para finalizarmos. Obrigado, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer-te a alegria de viver. Um grande número daqueles que te buscam é para pedir, exigir, reclamar, solicitar, blasfemar. Eu não. Eu quero dizer-te que a vida é bela,
é como sentida, merece ser vivida, por isso eu te digo, obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que se acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos e oro por eles, porque eu os vejo na escuridão, tropeçando na solidão, perturbados na multidão. Por eles eu imploro, porque sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o trambolilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e da dor, que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir. Eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado também pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta e ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Considerando-se a minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, porque sei que depois desta dor, no seu reino de amor, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos também que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos dos adeuses que limpam feridas e que enxugam lágrimas das vidas, mãos que apertam mãos, mãos de cirurgia, de poesias, de sinfonia, mãos de psicografia, pelas mãos da caridade, da solidariedade, que ajudam a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero te louvar, porque vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, marcados, deformados, e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou na favela, um grabato de dor, uma tapera, um ninho, uma casa no caminho. Seja lá o que for, mas que dentro exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. E pelo contrário te direi, obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado porque creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Muita paz.